Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje eu trouxe essa questão para o canal, uma questão do ITA da prova de 2019, uma questão da prova dissertativa de matemática. Então vamos iniciar a questão lendo a questão. Determine todas as soluções da equação seno à sexta de x mais cosseno à sexta de x igual a 7 sobre 12. Então vamos lá. A questão é bem direta, ela pede para você trabalhar essa equação e encontrar as raízes dela. A pergunta é, será que do jeito que ela está aí, tem muito o que fazer? A pergunta é não. Então a estratégia que a gente vai usar é tentar simplificar. E a estratégia que eu vou usar vai ser colocar o seno em função do cosseno, para deixar a equação toda em função de uma variável só, que vai ser o cosseno. E a pergunta é, como fazer isso? Então, o que a gente vai usar inicialmente é isso aqui, ó. A gente tem que perceber que o seno à sexta de x, isso é a mesma coisa que escrever seno ao quadrado de x elevado ao cubo. Então, nós temos seno à sexta de x elevado ao cubo. E seno ao quadrado de x, perdão, seno ao quadrado de x elevado ao cubo. E seno ao quadrado de x, pela relação fundamental da trigonometria, isso é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado ao cubo. Tá, e agora a gente tem uma coisa mais ou menos assim, ó. A menos b elevado ao cubo, onde o a é o 1 e o b é o cosseno. E a expansão binomial disso aqui é dada da seguinte forma, vai ser o primeiro ao cubo, que é o 1. Então vai ficar 1 ao cubo, que é 1, menos. Quando aqui na expansão do cubo for menos, isso significa que os sinais vão se alternar. O primeiro, que é 1, é positivo, o segundo vai ser negativo, o terceiro vai ser positivo e o quarto vai ser negativo. Então nós vamos ter 1 ao cubo menos 3 vezes o primeiro, que é 1, vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo. Então o segundo é cosseno ao quadrado de x. Mais 3 vezes agora o primeiro, que é 1, vezes o quadrado do segundo. O segundo é cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é cosseno à quarta. Isso menos o cubo do segundo. Cosseno ao quadrado de x ao cubo, cosseno à sexta de x. Então tudo bem, ó. Agora o que a gente vai fazer é voltar na equação inicial e onde tiver seno à sexta de x, a gente vai trocar por toda essa expressão aqui. Então nós vamos ter seno à sexta de x, que é 1, menos 3 cosseno ao quadrado de x, mais 3 cosseno à quarta de x, menos cosseno à sexta de x. Tudo isso aqui é o seno à sexta de x escrito de uma outra forma. E a gente ainda tem mais cosseno à sexta de x da equação inicial. Então, mais cosseno à sexta de x, isso igual a 7 sobre 12. Para nossa sorte, logo de cara, olha o que acontece. Esse cosseno à sexta de x vai cortar com esse cosseno à sexta de x, que vai dar 0. E a equação que a princípio tinha grau 6, agora tem grau 4. Teoricamente mais fácil de resolver. Então, seguindo aqui com as nossas contas, nós vamos ficar com 3 cosseno à quarta de x, menos 3 cosseno ao quadrado de x. Agora, esse 7 sobre 12 que está somando, eu vou passar ele para o primeiro membro subtraindo. Então, vai ficar mais 1 menos 7 sobre 12, igual a 0. Então, nós temos que 3 cosseno à quarta de x menos 3 cosseno ao quadrado de x, mais o 12, o 1 é a mesma coisa que 12 dividido por 12. Então, nós temos 12 dividido por 12 menos 7 dividido por 12. Isso dá 5 dividido por 12, igual a 0. Agora, só para melhorar a cara da nossa equação aqui, eu vou multiplicar os dois membros por 12, para tirar esse denominador. Então, nós vamos ter o seguinte agora. 3 vezes 12, 36. Então, 36 cosseno à quarta, menos 36 cosseno ao quadrado,
mais 5 igual a zero. E para melhorar ainda mais a cara da nossa equação, eu vou pegar o cosseno ao quadrado e vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de uma variável qualquer que eu vou escolher agora. Então, ó, fazendo cosseno ao quadrado de x igual a um certo k, nós vamos ter o seguinte, ó. Temos. Agora a nossa equação vai passar da variável cosseno para a variável k. Então vai ficar 36k ao quadrado. Por que aqui virou k ao quadrado? Repara nessa igualdade, ó. Se eu elevar ambos os membros ao quadrado, aqui eu vou ter cosseno à quarta, que é o que eu tenho aqui. E aqui eu vou ter k ao quadrado. Então toda essa expressão aqui virou 36k ao quadrado. Pelo mesmo motivo, essa equação vai virar 36k mais 5 igual a zero. Bom, o nosso problema agora consiste em resolver essa equação de segundo grau. Então vamos fazer aí pelo famoso Bhaskara. Então quem que vai ser o nosso delta? 36 ao quadrado menos. Como aqui o A é positivo, o C é positivo e o A é positivo, então aqui vai ficar menos mesmo. Então menos 4 vezes 5 vezes 36. Então fazendo a continha aqui ó, no cantinho rapidinho. 36 vezes 36, 6 vezes 6, 36. 3 vezes 6, 18. Aqui, 21. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, isso aqui vai dar 1.296 menos 720. Então, menos 720. Isso aqui fica 6, 7... Então, nosso delta dá 576. Logo, a raiz de delta é 24. Então, a raiz do nosso delta dá 24. Então, nosso problema ele tem a seguinte cara. K igual menos B, menos 36, mais ou menos 24, dividido por 2 vezes A. 2 vezes 36, 72. Então tá. Então, seguindo com o raciocínio, nós temos que ou K vale 36 mais 24, 36, 56, 60 sobre 72. Então aqui a gente pode dividir por 2, isso vai dar 30 sobre 36. Dividindo por 2 de novo, 15 sobre 18, dividindo por 3, 5 sobre 6. Então, o nosso primeiro K, ele vale 5 sobre 6. Esse é o primeiro valor de K. Para o segundo valor de K, então o K vai ser 36 menos 24. 36 menos 20, 16. Menos 4, 12. Então vai ser 12 sobre 72. Então, nosso segundo valor de K... Nossa, tá passando um cara aqui vendendo laranja. Então, o nosso segundo valor de K vai ser 1 sobre 6. Então, achamos os dois valores de K que a gente precisa. Então, deixa eu fechar aqui, a gente tá fazendo muito barulho lá fora. Então, só que a gente tem que lembrar o que agora? Que o K, ele vale o cosseno ao quadrado de x. Então, ou o cosseno ao quadrado de x vale 5 sobre 6, ou o cosseno ao quadrado de x vale 1 sobre 6. E aqui, o nosso problema já está bem perto de ser resolvido. Bom, se o cosseno ao quadrado de x vale 5 sobre 6, então o cosseno de x vale mais ou menos raiz de 5 sobre a raiz de 6. Racionalizando, então multiplico por raiz de 6, divido pela raiz de 6. Isso implica que cosseno de x é igual mais ou menos raiz de 30 sobre 6. Trabalhando analogamente aqui para o segundo caso,
o cosseno de x é mais ou menos 1 sobre raiz de 6. Racionalizando, então o cosseno de x é igual a raiz de 6 sobre 6. Mais ou menos, né? Então, achamos os valores possíveis para o cosseno. No problema, ele pede todas as soluções. Ele pede todas as soluções. Ó. Determine todas as soluções da equação. Então, agora a gente tem que lembrar de uma definição aqui, que é a definição de funções trigonométricas inversas. Quando nós falamos que o cosseno de um certo ângulo que eu vou chamar de beta é igual a k, isso aqui é equivalente a eu dizer que o arc cosseno de k, é igual a beta. Ou seja, como que eu leio isso? O arco cujo cosseno vale k é o ângulo beta, certo? Então, como a raiz de 30 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6 não são ângulos conhecidos, então a nossa solução final vai ficar em função do arco e cosseno. Então, nós temos que ou x vale arco e cosseno da raiz de 30 sobre 6 mais 2κπ, que são todos os ângulos côngruos. Lembra que no nosso ciclo trigonométrico, se a gente tem um arco aqui, certo? Um certo ângulo beta aqui, ó. Se o seno desse ângulo beta é esse valor aqui, sempre que eu andar 2π, eu sempre vou voltar nesse valor, ó. Sempre que eu der uma volta completa na circunferência, eu sempre volto no mesmo valor. Então, por isso que eu tenho que colocar aqui mais 2κπ. Então, e esse k é um número inteiro, obviamente, né? K pertencente ao conjunto dos números inteiros. Certo? Da mesma forma, x também pode ser arc cosseno de menos raiz de 30 sobre 6. Mais 2κπ. Então, essa aqui é uma solução. E essa aqui é a segunda solução. Trabalhando para o segundo caso. Então, nós podemos ter também x igual arc cosseno da raiz de 6 sobre 6 mais 2κπ. Ou ainda x igual arc cosseno de menos raiz de 6 sobre 6 mais 2κπ. E aí a gente fecha a questão. A questão pedia todas as soluções da equação seno à sexta de x mais cosseno à sexta de x, que a gente conseguiu transformar ela numa equação de grau 4, certo? E aqui estão as 4 soluções da equação. As 4 soluções que verificam seno à sexta de x mais cosseno à sexta de x igual 7 sobre 12. Bom, se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, indiquem o canal para seus amigos, ajudem a compartilhar, podem usar também a seção dos comentários para deixar sugestões, falar o que vocês acharam do vídeo. Beleza? Até a próxima.